Olá, tudo bem? Como você precifica o seu apartamento ou sua casa se ela estiver novinha, zero bala, ou se ela já for usada? Como é que você dá um preço para esse imóvel? É sobre isso que eu converso agora com Alexandre Frankel, que é diretor da Vitacom. Tudo bem, Alexandre? Olá, tudo ótimo. Alexandre, como é que a gente coloca um preço no imóvel que a gente está vendendo, um imóvel residencial, se ele é novo? O que deve ser considerado nesse imóvel? Então, o imóvel ele funciona muito como a região. Então existe um preço médio da região em que ele se encontra, ou seja, um bairro. Então quando a gente fala um bairro como Higienópolis, o preço varia entre 8 e 15 mil. Então o imóvel ele vai estar nesse range de preço e depois a gente começa a entrar nas características do próprio imóvel. Então daí a gente entra em idade, a gente entra no número de vagas, as características, se ele tem ar-condicionado ou não tem ar-condicionado, mas o mercado do trabalho ele não é uma commodity que tem um preço fixo, mas sim a região em que ele se encontra. Então a gente costuma falar que o preço médio de determinada região é o mandatário sobre o valor do imóvel. E aí você pode acrescentar nesse valor coisas, itens que ele tenha, ou ir tirando, por exemplo, uma vaga de carro só. Tira, altamente perde depreciativo, dinheiro. sem dúvida. E também você pode ganhar coisas com esse imóvel. Claro. Todo reformado ganha. Ganha, mas em geral é pouco. O imóvel, o que é mandatário é a localização. Então se ele está numa avenida, se ele está numa rua muito especial, ele tende a ser valorizado. Então a gente vê algumas discrepâncias na curva, mas geralmente ele funciona por bairro, por região e de localização. Isso vale tanto para o imóvel novinho, Alexandre, quanto para um usado? Sim, hoje ele destoa muito o preço do novo para o usado. Geralmente o imóvel novo, com as mesmas características, ele tende a ser 30% mais caro do que um usado. Então, sejam por características do produto e principalmente porque ele tem uma condição de pagamento mais estendida. O imóvel novo, quando você compra na planta, ele demora geralmente 24, 36 meses para ficar pronto, o que dá uma condição de pagamento. Então, ele é mais caro do que o imóvel usado. Agora, Alexandre, um feeling que eu tenho, não sei se não é nada técnico, não é nada uma pesquisa, mas o feeling que eu tenho é que às vezes precificar um imóvel é muito mais uma coisa de um chute praticamente. Você pode falar 100 quando você pode falar 150, 280. Claro. Que tem quem acredite, não tem uma coisa muito fechada que explique, olha, é 280, pois aqui tem um negócio. Você entende o que eu digo? Assim, às vezes não é uma coisa muito ele é um ativo, hermética, né? O imóvel é um ativo, ele tem as características muito próprias dele. É muito diferente de uma ação na bolsa que tem uma cotação diária, uma cota de fundo, que são ativos que você tem um preço específico. O imóvel ele varia muito em função de quem está vendendo, da necessidade, da condição de pagamento. Da pressa do vendedor, né? Então, ele é um ativo que geralmente ele tem pouca liquidez. Ele tem menos liquidez do que um ativo que ele é precificado. Mas, por exemplo, você tem um prédio com 12 apartamentos, às vezes tem uma diferença de 30%, 40% entre um imóvel e outro. Tá? Claro, tem um pouco das características, um reformou, o outro não reformou, mas varia muito em função do proprietário, da pedida, e tem a figura do corretor de imóveis, né? Esse é um lendário, quer dizer, que custa 6% da venda. Custa 100%, ele tem o malho, ele consegue vender mais caro, mais barato, mas esse é o mercado imobiliário, ele não tem cotação e assim funciona. Alexandre, então, resumo da ópera, o sujeito que está vendendo um imóvel residencial, o que valoriza o imóvel dele? Olha, o que valoriza são os atributos que você consegue acrescentar, isso falando como proprietário. Então ele pode melhorar muito o seu imóvel através de acessórios que ele coloque, mas ele está naquela localização, isso não há como modificar. Então se ele está numa rua boa, ele sempre vai ser procurado, desejado, ainda mais porque ele é um bem escasso, porque os terrenos não se renovam, não é um bem renovável. Então ele sempre tende a ser algo exclusivo que não vai ser renovado. E você consegue fazer melhorias, sempre está reformando, conservando, mas o que vai mandar no preço dele realmente é a localização e do entorno onde ele se encontra. Alexandre, muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. É um prazer, até a próxima. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista. Você já sabe, se você está vendendo imóvel residencial, tem uma série de itens que podem valorizar a sua casa ou o seu apartamento. O principal deles é a localização. Até a próxima.